Oi, segundo ano, tudo bem, queridos? Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, seguinte, vamos dar continuidade à nossa aula de geometria. E na última aula, nós vimos as unidades de comprimento e a unidade de área. A principal unidade de comprimento que a gente tem é o metro, sendo que a gente pode ter outras, como por exemplo a polegada. E a principal unidade que a gente usa também para a medição da área da superfície, né, é um metro quadrado, sendo que a gente pode usar, por exemplo, are. Você está acostumado a falar que um terreno tem quantos hectares, é uma outra unidade também. Só que são unidades como, por exemplo, a polegada e o are, que a gente não precisa obrigatoriamente saber qual é o valor de conversão de uma para outra, né? No caso de metro para polegada ou de metro quadrado para área, tá certo? Mas aí na aula de hoje nós vamos terminar esse capítulo, que é o capítulo 6, com as unidades para volume, tá bom? Então vamos lá, ó. A principal unidade que a gente usa é o metro cúbico, que é a medida do espaço tomado por um cubo de aresta igual a 1. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um cubo que ele tem a aresta medindo 3 unidades, tá? A ideia do metro cúbico é o seguinte, eu vou pegar um cubinho que tem 1 metro de aresta, 1 por 1, e aí eu quero colocar dentro desse cubo aí, ó, para descobrir quantos cubos iguais a esse são necessários para poder ocupar esse espaço aqui dentro dele. Então, por exemplo, ó, só aqui no comprimento eu tenho 3 unidades e o comprimento de cada cubinho é 1. Então eu vou precisar de 3 cubinhos desses aqui, ó, desse jeito, para tomar conta. Na largura eu vou precisar de 3 também e na altura eu vou precisar de 3. E aí, para calcular o volume, então eu vou fazer o produto das 3 dimensões. Eu vou fazer comprimento vezes largura vezes altura. Mas a ideia da unidade... Ai, deu uma cacetada na minha mesa aqui com o dedo. Ai, minguinho e mesa só serve pra isso, né? Desculpe, perdão. Mas é isso, vou voltar pra aula agora. Voltei. Vocês pensam que eu sou louco. Eu acho que eu sou louco, mas enfim. A unidade do metro cúbico, a ideia dela é essa. Quantos cubos iguais a esse cabem dentro de uma superfície lá, de um espaço, na melhor dizendo, né? Então, nesse caso aqui, ó, para calcular o número de cubos que são necessários, vou fazer 3 vezes 3 vezes 3, 27 cubos desses são necessários aqui, ó. Por isso que o volume desse maior é de 27 metros cúbicos, tá bom? Porque dentro dele cabem 27 cubos de 1 metro cúbico de volume, tá certo? E aí, dentro do metro cúbico, a gente tem aqui os seus múltiplos e os seus submúltiplos. A gente tem essa escala aqui, que é a mesma que a gente está acostumada para o metro e para o metro quadrado, tá? Que aí são aqui, ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. Como a gente está acostumado, a direita multiplica, a esquerda divide. Só que aqui a gente vai andar à direita, multiplica por 1000, porque são 3 dimensões, né? Comprimento, uma única dimensão. Área, 2. E o volume, 3. Tá bom? Então, no comprimento, cada vez que eu ando, multiplico por 10. Na área, cada vez que eu ando, multiplico por 100. E no volume, cada vez que eu ando, eu vou multiplicar por 1000. E na divisão, a mesma coisa, eu vou dividir por 1000. Tá ok? Tudo tranquilo? Eu peguei aqui para vocês 2 que são importantes, 2 fórmulas. A gente vai estudar isso no próximo capítulo, mais profundo, né? Mais a fundo, que são os prismas. Mas para fazer alguns exercícios, vai se fazer necessário saber calcular o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Então, para você calcular o volume do cubo, você vai multiplicar as 3 dimensões, como eu ensinei agora há pouco para vocês, ó. Então, um cubo que ele tem todas as arestas iguais,
eu vou fazer o volume dele sendo A vezes A vezes A, vai ser A ao cubo, tá? E para o paralelepípedo a mesma coisa. Só que o paralelepípedo, os dois, com relação aos poliedros que a gente estudou, os dois são dois o que? Vocês lembram? Eles têm 6 faces, então eles são dois hexaedros, tudo bem? E só que no cubo todas as arestas são iguais, então ele é um hexaedro regular, ele é um sólido de Platão, e esse cara aqui ele não é regular, né? Então A, B e C são as dimensões dele, comprimento, largura e altura. E aí o volume dele vai ser A vezes B vezes C, tá ok? E aqui é diferente, como por exemplo eu estava explicando para vocês na introdução da nossa aula de hoje, de comprimento e de área. Eu não preciso saber transformar de metro para polegada. Eu não preciso saber transformar de metro quadrado para área. Mas eu preciso saber transformar de metro cúbico para litro e fazer essa relação entre a unidade, que é o metro cúbico, e o litro, que é uma medição de capacidade. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, da onde que surgiu o litro? Se você pega aí na sua casa e constrói um cubinho que ele tem 1 decímetro de aresta, então ele tem todas as arestas iguais a 1 decímetro. E o que é 1 decímetro? O decímetro, ele vem logo depois do metro. Ele é 10 vezes o metro. Então, 1 metro equivale a 10 decímetros. Eu falei 10 vezes o metro? Não, perdão. 1 metro que é 10 vezes o decímetro. O decímetro é a 10ª parte do metro. Então, se você construir esse carinha aí, ó, dentro desse recipiente, a capacidade vai ser de 1 litro. O volume dele é de 1 decímetro cúbico e a sua capacidade vai ser de 1 litro. Sendo assim, a gente pode estabelecer essa relação, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Então, 1 decímetro cúbico é a 10ª parte de 1 metro. Tá? Então, se você imaginar uma régua de 1 metro aí, se você pegar a 10ª parte dele e for resolver aí, né? Se você for fazer o decímetro, que é 10 centímetros, né? Porque 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, se você faz um cubinho de 10 por 10 por 10, você vai ter ali, centímetro, você vai ter 1 litro. Tá bom? Então, tem que guardar na cabeça de vocês isso. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E dentro do litro, eu tenho também a sua escala, que são os múltiplos e os submúltiplos. Então, eu tenho, a cada vez que eu ando para a direita, eu vou multiplicar por 10. E a cada vez que eu vou andar para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, eu vou ter aqui quais são os caras. O quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Você percebe aqui, ó, que o prefixo, né, ele continua sendo o mesmo. Quilo, hecto e deca. A mesma coisa aqui, ó, decilitro, centilitro e mililitro. A gente está muito acostumado com o litro e com o mililitro, que são os que a gente mais usa aí no cotidiano, no dia a dia. E aí, vamos estabelecer essa relaçãozinha aqui, ó. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 decímetro, vou até chacoalhar vocês. Calma, agora eu não quero mais. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Sendo assim, vamos lá com calma. 1 decímetro cúbico. Vamos transformar 1 metro cúbico em decímetro cúbico. Se eu pego 1 metro cúbico, é igual a 1000 decímetros cúbicos. Que aqui eu vou ter o metro e o decímetro cúbico vai estar logo à direita dele. Então, para sair de metro e chegar em decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. Ou seja, 1 metro cúbico vai ter litro, 1000 litros.
Então, se você quer fazer uma relação direta de metro cúbico para litro, você deve multiplicar o valor do metro cúbico por 1000. A relação de 1 para 1 é decímetro cúbico, 1 litro. 1 metro cúbico, 1000 litros. Tá bom? Se você for pensar um pouquinho mais, vamos lá, ó. 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 decímetro cúbico. É 1 dividido por 1000 decímetro cúbico. Porque do centímetro para voltar para o decímetro, a gente vai dividir por 1000. Então, significa que 1 centímetro é 0,001 litro, que corresponde exatamente a 1 ml. Porque se você tem 1 ml, divide 1, 2, 3 vezes por 10, você vai ter 0,001 litro. Ó. De ml para chegar em litro, eu vou dividir. Então, a outra relação que a gente pode estabelecer é essa. 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, guarda isso, meus amores. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico é 1000 litros. E 1 centímetro cúbico é 1 ml. E dentro aqui, ó, da nossa reguinha do litro, toda vez que andou para a direita, 10, e andou para a esquerda, divide por 10. Certo? Vamos já para os exercícios. Atividades de sala, página 36. Ele diz assim: quantos cubos A são necessários empilhar para formar o paralelepípedo B? Certo? Então, fora a brincadeira aqui, ó, quantos desses cubinhos A são necessários para formar esse paralelepípedo aqui, que é o B? É exatamente o que eu expliquei para você, que é o conceito de volume. Vamos lá. Nesse cubo, ó, eu tenho, vamos imaginar que a arestinha 1. Quantos deles são necessários aqui, ó, para fazer essa lateral, que é o comprimento? Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer aqui a largura, eu preciso de 1, 2, 3. E para fazer a altura, eu vou necessitar de 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter isso, ó. Imagina aqui, esse paralelepípedo aqui, então eu vou ter 5, 3 e 4. O volume dele, então, vai ser 5 vezes 3 vezes 4, ou seja, eu vou precisar de 60 cubos. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá bom? Você pode ver quantos são necessários, por exemplo, na primeira camada, você poderia contar, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Então, você tem, ó, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Certo? Vezes aqui. É 18? 1, 2, 3, 4, 5. Contei errado. 1, 2, 3. Então, você tem 15 aqui, ó. Então, 15, 30, 45, 60. Outra maneira de fazer também, tá? Ele diz o seguinte no exercício 2. Quando se diz que em uma determinada região a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, significa que a precipitação naquela região foi de 10 litros de água por metro quadrado em média. Então, a ideia é o seguinte: choveu lá, o cara fala para você 10 milímetros. É muito comum quando a gente tem as chuvas fortes, e aí no noticiário o cara fala que choveu mais do que o previsto, e quando está com uma escassez de chuva, ele fala que está chovendo menos do que o previsto. Então, o cara ele faz esse cálculo pelo seguinte: é como se ele pegasse uma bacia, certo? Na base da bacia é um quadrado de 1 metro,
tudo bem? Aí ele pega esse 1 metro lá e coloca essa bacia na chuva. E aí a chuva vai lá, terminou a chuva, ele pega e mede a altura. Se a altura der quantos milímetros, isso é o que choveu. É uma bacia com a área lá de baixo igual a área de um quadrado de 1 metro. Aqui, olha, ele até colocou o desenho aqui para exemplificar bem isso. Aqui eu tenho um cubo em que a área da base é 1 metro. Olha lá, ó, choveu a uma altura que deu 10 milímetros. Por isso que vai ser uma precipitação de 10 milímetros lá. E se você calcular o volume disso, vai dar 10 litros, né? Tudo bem? Vamos transformar isso aqui, ó, milímetro, vamos voltar para metro. Milímetro, para voltar para centímetro, divide por 10. Então vai dar 1. Para decímetro, 0,1. Para metro, vai dar 0,01. E aí, quando você calcula esse volume, vai dar 0,01 metros cúbicos. Se você multiplicar por 1000, vai dar 10 litros. Tá ok? Aí ele fala o seguinte, vamos ver o problema. Até agora eu só estava explicando para você o enunciado, o contexto, para você entender. Se em uma região de 10 km² de área ocorreu uma precipitação de 5 centímetros, quantos litros de água foram precipitados? É como se fosse uma coisa absurda, mas imagine aí, ó, você tem uma bacia enorme, mas muito grande, em que a área da base dela lá é de 10 km². Aí o cara foi medir dentro dessa bacia muito grande, essa bacia enorme, qual foi a altura da precipitação. Ele viu que a altura era de 5 centímetros. E aí ele quer saber qual é o volume de água que tem ali. Eu fiz até um desenho para você entender isso que eu estou falando. Ó, lá a nossa bacia. A base dela, a área aqui que eu fiz mais sombreadinha, ela tem 10 km². E aí, isso daqui foi a altura da precipitação, da chuva. Tá certo? E aí eu quero o volume dentro daqui, ó. Só dentro dessa parte, não de toda a bacia. E aí, ó, para calcular o volume, a gente não vai fazer esse lado vezes a altura. O 10 km² já é os lados da base multiplicado. Então o volume aqui, vamos lá, ó, peguei a nossa colinha aqui para poder fazer. Como ele quer a resposta em litros, vamos transformar tudo para decímetro. Tá bom? Então vamos lá. 10 km², eu quero chegar em decímetros quadrados. Então ó, aqui é quilômetros, mas lembra que agora a gente está mexendo com quadrado, então eu vou de 100 em 100. Então eu vou multiplicar uma vez por 100, duas vezes por 100, 3 vezes por 100, 4 vezes por 100. Então vai ser 10, que é o valor, vezes 10 elevado a 8. Por que 10 elevado a 8? Porque 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, 4 vezes, dá 10 elevado a 8. Então 10 km² corresponde a 10 elevado a 9 decímetros quadrados. Tá claro isso? Centímetro, vamos passar para decímetro. Aqui, ó, o centímetro voltar para decímetro, a gente vai dividir por 10. Então, 5 centímetros dividido por 10 vai dar meio decímetro. Isso daqui, pessoal, meio decímetro, é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Tá bom? Porque eu dividi por 10 e aí o carinha passou ali para cima dividindo, negativo. Alguma dúvida nisso? É 5 dividido por 10, esse 10 passou ali para cima, negativo. Tá claro isso? Então, o que a gente vai ter? Qual que vai ser o volume? O volume vai ser a base, a área da base, que é 10 elevado a 9, vezes a altura, que é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isso daqui, ó, vai dar 5 vezes 10 elevado a 8. Esse daqui é o volume em litros, porque a gente calculou em decímetros cúbicos, que já é o litro. Então, a alternativa correta é a letra B de bisteca. Certo? Tranquilo? Vocês entenderam, então, essa onda da precipitação? Um negócio bem legal.
Eles fazem essa medição em superfícies, né? Eles colocam lá, como se eu falei mesmo, essa bacia para ver qual é a altura que a chuva vai atingir uma bacia de 1 metro quadrado. Tudo bem? 3. Com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o seguinte experimento. Pegou uma caixa de polietileno na forma de um cubo com 1 metro de lado e colocou nela 600 litros de água. Então tá a caixa aqui, ó, ela é um cubo com 1 de lado. E aí esse volume aqui de água é de 600 litros. Em seguida, colocou dentro da caixa com água um sólido que ficou completamente submerso. Então é esse sólido aqui, ó, ele colocou lá. Os alunos verificaram que o nível da água subiu 20 centímetros, conforme mostra as figuras seguintes. Então aqui é o estado inicial, sem o sólido, e aí colocou aqui o sólido, saiu dessa altura, e aqui ó, ele coloca no desenho pra gente, ó, subiu 20 centímetros. Ele quer que você diga qual era o volúmetro do sólido, qual que é o volume desse cara aí. Ô, bisteca, como é que eu vou calcular o volume desse cara? Guarda isso. Porque essa questão é muito comum em Enem, por exemplo. Cara, nessa linha mais clara aqui, não sei se está bem claro para vocês, não é o volume antigo, que era a altura antiga, e aí não subiu 20? Esse sólido que eu formei aqui, ó, vou fazer mais escuro para vocês, agora sim, né? Esse sólido que eu formei aqui, que está sendo representado pela altura que subiu, é exatamente o volume que eu coloquei. Porque o tanto que subiu foi o que eu coloquei lá no fundo. Porque só vai subir o mesmo volume que eu colocar lá. Então, para descobrir o volume desse sólido, eu vou calcular o volume desse paralelepípedo formado aqui, ó. Esse paralelepípedo mais escuro. Eu até desenhei aqui do lado para vocês, né? Não peguei o desenho não. Olha lá, ó. Vamos transformar o 20 centímetros em metro, tá bom? Porque tá tudo em metro e ele quer em metros cúbicos a resposta. E aí eu vou calcular o volume desse sólido aqui, ó. A base dele é 1 por 1, então o volume vai ser 1 vezes 1 vezes a altura, que é 0,2. Então o volume dele vai ser 0,20 metros cúbicos, que é o volume de água que subiu. Esse volume que subiu é o volume do sólido. Então a alternativa correta é a letra A. E aí você pode usar isso em qualquer exercício. Mais pra frente, quando a gente estudar esfera, cone, é muito comum ele colocar esfera dentro de cubo, dentro de paralelepípedo, esfera dentro do cone, e aí sobe o nível do líquido que está lá dentro, e aí a gente vai fazendo, tá? E o exercício 4 diz o seguinte: a dona Margarida comprou terra adubada para a sua nova jardineira, que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 1 metro de comprimento, 25 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Então a jardineira da Dona Maria é assim, ó. É um paralelepípedo que tem 1 metro de comprimento, 25 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Sabe-se que 1 quilo de terra ocupa um volume de 1,7 decímetros cúbicos. Nesse caso, para encher totalmente a jardineira, ela quer encher essa jardineira, qual a quantidade de terra que ela tem que usar? Eu vou calcular o volume desse cara e aí eu vou fazer uma regrinha de 3. 1 quilo está para 1,7. A quantidade de quilos que eu vou colocar está para o volume que a jardineira suporta. Como aqui está em decímetros cúbicos, eu vou transformar cada um deles em decímetro. Então eu pego aqui, ó, e vou transformar em decímetro usando o meu
esqueminha aqui de baixo, minha colinha. Então, de metro para chegar em decímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 metro é 10 decímetros. 25 centímetros para voltar para decímetro, eu vou dividir por 10. Então, é 2,5 decímetros. 20 centímetros, a mesma coisa. É 2 decímetros. Tá bom? Aí agora eu vou calcular o volume. O volume vai ser 10 vezes 2,5 vezes 2. Então o volume vai ser de 50 decímetros cúbicos. Como 1 kg de terra ocupa 1,7, então eu vou fazer a proporção. O volume de terra, o volume do sólido com a quantidade de terra que eu vou colocar. Então 1,7 ocupa 1 kg. Assim como 50 está para x. Então vai ficar x vezes 1,7 igual a 50 vezes 1. Então eu vou fazer 50 dividido por 1,7, que vai dar aproximadamente, como ele escreveu aqui, 29,4. Alternativa correta, letra C. Ok? E para a gente encerrar hoje, o exercício 5 diz assim: considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Eu pensei que eu ia ler outra coisa, tá? Então, são 5,5 litros de sangue e 5 milhões de milímetros cúbicos de sangue. 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de glóbulos vermelhos no corpo dessa pessoa é... Então, o cara quer saber quantos glóbulos vermelhos tem lá. O que eu tenho que fazer? Como a comparação é de glóbulos vermelhos para 1 milímetro cúbico de sangue, eu tenho que transformar 5,5 litros em milímetros. Então, como é que eu faço isso? Eu sei que 5,5 litros é 5,5 decímetros cúbicos. Aí eu vou puxar minha tabelinha aqui, ó. Para sair de decímetros e chegar em milímetro, eu vou multiplicar, ó, 2 vezes por 1000, porque eu estou fazendo um volume. Então, 1000 é 10 elevado ao cubo. Então, eu vou multiplicar 2 vezes por 1000. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a 6. Lá, eu multipliquei por 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo. Eu vou ter 5,5 vezes 10 a 6 milímetros de sangue. Isso é todo o sangue que a gente tem. Aí eu vou fazer uma regrinha de 3. Se 5 milhões de glóbulos vermelhos está para 1 milímetro cúbico de sangue, então 5,5 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos de sangue vai estar para x. Aqui no lugar dos milhões eu já coloquei 10 elevado a 6, porque 1 milhão é igual a 10 elevado a 6. É 1 com 6 zerinhos. E aí eu vou ter que x vezes 1 é x. E aí eu vou multiplicar 5,5 vezes 10 a 6 por 5 vezes 10 a sexta também. Então, ó, 5,5 vezes 5 vai dar 27,5 vezes 10 a sexta vezes 10 a sexta, 10 a 12. Tudo bem? Mas se você olhar na resposta, ó, tem duas que pode dar a dúvida na gente, a A ou a E, tá? Cara, como é que a gente vai ver aqui, ó? Elimina B, C e D já. Aqui tá 2,75. Se eu andar com a vírgula para cá, significa que eu dividi por 10. Mas como eu dividi por 10 para andar com a vírgula, eu tenho que multiplicar por 10 para poder compensar. Então, se eu multiplicar ali por 10, vai dar 10 a 13. Então, é 2,75 vezes 10 a terceira. Terceira não, a 13, tá? Não é o cubo não, é 10 elevado a 13. Então, a alternativa correta é a letra E. Vocês entenderam o que eu falei? Eu dividi o 27,5 por 10, então eu divido por 10.
Mas se eu dividir por 10 e tirar ali, eu vou alterar o resultado. Então eu tenho que multiplicar por 10. Eu divido e multiplico. É como se a gente racionalizasse. Você multiplica e divide ao mesmo tempo. E aí já era. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilão? Faça um exercício desse capítulo. Eu vou tirar a dúvida de vocês amanhã. Eu vi que lá no grupo alguém me pediu alguma dúvida referente ao capítulo anterior. E aí amanhã eu tiro as dúvidas de vocês, certinho? Eu vou mandar para a Tati uma lista de exercícios para valer nota já para vocês, assim como eu vou fazer com o primeiro e com o terceiro ano. Meus amores, bom feriados para vocês. Bom feriados não, né? Bom feriado, que é 1º de maio, para vocês, e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.